A paz do Senhor Jesus. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, meu Pai. Vamos continuar falando do milagre. Ontem eu queria falar mais, mas a palavra fica longa, mas falar do que Jesus fez e ainda pode fazer em nossas vidas é muito lindo. E acho que a maioria das pessoas sabe, né? Que da morte de Lázaro, né? Do milagre da ressurreição que Jesus fez, um dos maiores milagres que Jesus fez e ainda faz. Então, em João 11 vai dizer que Lázaro ficou doente, as irmãs pediu para Jesus ir lá, mas Jesus fala: essa enfermidade não é para a morte, né? E aqui no 17, porque é muito longo, mas é muito lindo, leiam João 11. Jesus consola Marta e Maria. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saindo-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há a ressurreição, a ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saiu, seguindo, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: o Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio a seu sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra, tirai a pedra. Já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto o defunto estava, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças eu te dou por mim haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor,
para que creio que tu me enviastes. Tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. O que estiver morto saiu, tendo mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolta no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-os e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creiam nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho, diziam: o que faremos? Porque esse homem faz muitos sinais. Se deixarmos assim, todos creiam nele. Estão vindo os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote, naquele ano lhes disse: vós não sabeis de nada, vós nada sabeis. Oh glória, Jesus lindo. Ai, Jesus, aqui Jesus, o que eu estava falando ontem. Jesus é o de ontem, o de hoje, o de sempre. Já cheira mal. Aqui as irmãs falaram: se o Senhor tivesse vindo a tempo, ele não teria morrido. E duvidando ainda do que Jesus poderia fazer. Quantos nós duvidam do que Jesus ainda pode fazer? Ele faz, só Ele pode, só Ele pode. Oh, glória! E pode ver que Jesus meio que se irrita. Que pequena fé, que povo que não tem fé, que povo que não crê. Eu estou falando que isso não é para a morte. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? Crês nisto? Aquele que crê em Jesus, ele nunca vai morrer. Né? A gente que crê em Jesus, a gente vai ter a vida eterna, a vida com Cristo, face a face com esse Deus Todo-Poderoso. E Jesus fala: retirai a pedra. Retirai a pedra. Jesus fala hoje: qual é a sua pedra? Filho, filha, qual é a sua pedra que está impedindo de você ver o milagre? Retira somente a tua pedra de incredulidade, a tua pedra da enfermidade, que tu não estás crendo mais nessa tua cura, que tu não estás crendo mais nesse Jesus que tudo pode fazer. Qual é a sua pedra? E Jesus não vai lá tirar a pedra, ele manda: retira a pedra. E Jesus te fala hoje: retira essa pedra e só crê que eu posso fazer. Só crê que tudo eu posso fazer na tua vida. Somente crê. Ele fala: somente crê. E Lázaro sai para fora. E mesmo assim, tem gente que vê tudo e sali, né? Os fariseus e os judeus viram tudo e sali o que Jesus estava fazendo. Muitos creram, mas outros ficaram preocupados de Jesus pegar o lugar deles, né? Muita gente se acha o próprio Deus, o próprio Jesus. E você não é. Saia desse trono que só pertence a Deus. Saia desse trono que é Jesus, o lugar dele. Desça do seu pedestal, desça desse trono, porque o lugar é dele. E aqui eles falam, né? Eles vão tomar nosso lugar. Ele vai tomar nosso lugar. O lugar sempre foi dele, sempre é Deus. Desde que o mundo é mundo, antes de o mundo ser mundo, eu sou, né? Ele fala: eu sou. Então, muitos creem. Hoje em dia, muitos creem, mas não acreditam que Jesus pode ressuscitar. Não acredita que Jesus pode fazer o teu milagre, pode trazer a tua cura. Só tira essa pedra. Retira essa pedra da tua vida. Retira tudo que não vem de Deus para a tua vida. Renuncia.
É uma renúncia, renúncia do teu eu. Tira essa pedra do teu eu, do teu egoísmo. Tira essa pedra da incredulidade. Essa pedra está te atrapalhando. Você viveu o novo de Jesus. Retira a pedra. E quando eles mandam chamar Jesus e Jesus fala que não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Porque se Jesus fosse antes, ia ser só uma cura, né? Só uma cura. Mas já fedia 4 dias. Já estava se desmanchando. E ele mostra aqui que ele pode fazer. Por mim e por você. Ele fez, ele faz, ele vai continuar fazendo. Então só retira essa pedra. Retira a tua pedra de impedimento, de não acreditar que Jesus pode fazer. Retira a tua pedra de não estar enxergando que esse processo que você está passando é para o seu crescimento, para que você se aproxime desse Deus. Porque sem Ele nada somos, né? Aquele que morrer, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, se a gente tem certeza que nada é para a morte, e se morrer ainda viverá em Cristo Jesus, por que a gente usa essa pedra para impedir, né? Retira a sua pedra. Retira a sua pedra hoje. Retira a sua pedra que você está ligado muito no futuro, né? Você está tão ligado no futuro que essa pedra aí está impedindo de você viver o hoje. Você fala que não tem tempo para Jesus. Já pensou se Jesus falar a mesma coisa? Filha, agora eu não tenho tempo para você. Muitas vezes a gente só vai procurar esse Jesus quando a gente tá podre já. Já faz 4 dias que tá morto. Aí a gente volta a crer nesse Jesus, volta a ter esperança nesse Jesus. E não é isso que Jesus quer. Muitos de nós passam o processo porque é preciso para que coloque Deus no lugar que Ele sempre tem que estar. Então viva o processo, mas o milagre, se tu crer, o milagre vai chegar. Eu creio que esse milagre vai chegar. Só retira a tua pedra. Qual é a tua pedra hoje? Qual é a tua pedra hoje? Qual é a tua dúvida que Jesus pode fazer na tua vida? O que é que tu estás colocando no lugar de Jesus? É teu emprego? Aquelas pessoas que você acha que tem que estar no meio para tirar uma vantagem? Não é não. Você se garante no que você tem, que você possa ter. Se garanta nesse Jesus, porque é só Ele que pode. Já estava podre, já estava fedendo, né? Todo mundo taparam, eu fico imaginando todo mundo tapando o nariz de tanto fedor que já estava. E ele diz, retira a pedra e manda o Lázaro sair, né? Ele pode fazer, ele fez, ele ainda faz. Então tá bom, gente. Até amanhã, em nome de Jesus.